Paz seja com todos, acompanhantes do nosso canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu sou o Samuel Cordeiro, estou na companhia do irmão Jefferson para juntos falarmos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Paz seja contigo, irmão Jefferson, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a influência do mal no mundo e também as primeiras promessas de um Salvador ainda no livro do Gênesis. Meu irmão Samuel, paz seja convosco, a todos os nossos acompanhantes, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, amigas, você que está chegando aí pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Você que já tem nos acompanhado aí, desde já peço que possa aí deixar um like, assim o YouTube envia esse vídeo para mais pessoas. E o nosso objetivo nesse vídeo e também em outros vídeos que já foi feito no nosso canal é de levar a mensagem da Bíblia, simples, fácil de entender e num linguajar aí que seja fácil que todos que vê, todos que escutam possam entender, não aí passando muito dos limites na questão dos minutos, mas com uma forma bem simples aí. Então você que tem nos acompanhado aí, desde já peço que nos ajude. Nós falamos no último vídeo sobre um pouco da queda do homem, o porquê tantas coisas ruins ainda acontecem no mundo, sendo que se Deus é um Deus bom, por que tanta coisa ainda acontece de mal nesse mundo? Se você tiver esquecido, veja novamente. Se você ainda não viu, aconselhamos que veja, porque nós daremos sequência com o conteúdo deste vídeo aqui, que temos por tema a influência do mal e as primeiras promessas do Messias. Então, seguindo nossa linha de estudos, como eu disse, nós vimos a queda do homem. E o irmão Jefferson, logo após a queda do homem, ali no livro de Gênesis, o próprio Deus já faz promessas proféticas para um futuro. Então, nós tínhamos no princípio um mundo que era governado por Deus e por Adão, e o mal teve a oportunidade de ali influenciar tudo aquilo que era bom. Da mesma forma, irmão Jefferson, que hoje nós vivemos no mundo mal, do maligno, Deus ainda trabalha, nesse mundo através da sua palavra e dos homens que ele escolheu para pregar a salvação, pregar um Salvador, pregar um paraíso futuro. Irmão Jefferson, então nós vamos falar um pouco disso, sobre as primeiras promessas do Messias, e eu vou ler aqui um verso para nós iniciarmos com o seu comentário. Esse verso está no livro do Gênesis, capítulo 3, verso 15, que diz assim: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Então essa foi a palavra dita para a serpente, influenciada ali pelo diabo, irmão Jefferson. E nós vemos que a própria promessa de Deus nesse versículo já menciona uma semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Essa semente da mulher são aquelas que procuram sempre amar a Deus, adorar ao Criador. Nós entendemos que temos um único Criador, e esse Criador é o Pai que criou todas as coisas, que fez todas as coisas através da sua palavra, através do seu poder. Então essa semente nós cremos que ela teve início lá no Éden, e de lá veio até os dias atuais. Então ali nasceu depois Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, e ali a Bíblia diz que começou a invocar o nome do Senhor. Então nós acreditamos que essa linhagem profética, essa linhagem perfeita, chegando até os dias atuais, de homens que procuram servir a Deus, que procuram agradar a Deus, ela começou lá na linhagem de Sete e veio até os dias de hoje. São homens de muitas nações, são homens de muitos povos, mas que Deus em certo tempo ali escolheu algumas pessoas, escolheu uma nação específica, e depois de certo tempo dessa nação específica, ele passou também a outros povos que pregassem o evangelho verdadeiro, o evangelho bíblico, e que também ensinasse sobre esse Criador. Então nós já vemos aí uma evidência de que mesmo com o mundo dominado pelo mal naquele momento, ainda assim haveriam descendência da mulher que era Eva, que temeriam a Deus. E nesse mesmo contexto nós já podemos imaginar que esses que viriam da semente da mulher serviriam a Deus, então pisariam a cabeça da serpente. E num pensamento um pouco mais amplo, nós já podemos associar aí uma promessa de uma pessoa só, que pisaria de vez na cabeça da serpente. Então nós vemos que figuramente o pisar a cabeça da serpente é vencê-la de maneira total, o que ocasiona a sua morte. Então, irmão Jefferson, nós já temos aí a primeira promessa de homens, de nações que obedeceriam a Deus mesmo no mundo com pecado.
E a partir daí nós já começamos, né, a verificar que nem tudo estava perdido a partir do momento do pecado e que Deus profetizou, né, que ainda tudo teria solução, ainda haveria esperança para a humanidade, né? Ele decretou isso. E seguindo, né, irmão Gerson, essas primeiras palavras de Deus com relação ao futuro, né, das nações, futuro do próprio planeta, nós temos um outro versículo bem importante, inclusive nós já mencionamos de maneira rápida nos outros vídeos desta série, mas nós vamos ler agora e observar mais detalhes. Vou pedir para o irmão Gerson fazer a leitura para nós, Gênesis 13, verso 21, que é no mesmo contexto, né, da promessa da semente da mulher. Olha um pouquinho ali para frente, 6 versos para frente, Deus vai falar uma coisa também, vai fazer uma coisa muito interessante, que numa leitura rápida pode parecer algo simples, comum, normal, porém num sentido espiritual ela é uma promessa muito grandiosa. Então vamos ler Gênesis 3, verso 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher se vestirem. Então, irmão Jefferson, como você já comentou nos vídeos anteriores, né, vamos falar um pouco mais sobre isso, que nós temos aqui agora uma imagem muito interessante, no contexto geral, de que Adão ele percebeu que estava nu, ou seja, ele já tinha maldade, e para que a sua vergonha, a vergonha do seu pecado, a sua maldade fosse escondida, fosse sanada, Deus matou o animal para criar vestes para que eles se cobrissem. Então, irmão Jefferson, antes do seu comentário, eu vou ler mais um versículo aqui bem interessante, que diz assim, ó, Apocalipse 13, 8. E adoraram-lhe a todos que habitam sobre a terra, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, irmão Jefferson, nós temos aí uma evidência, né, de que Deus usou de um cordeiro, literal, lá no Éden, para sanar o pecado, e posteriormente o apóstolo João mencionou ali o cordeiro, que é o Messias prometido, como aquele que simbolizou a morte lá no início do paraíso, lá no início da terra, né, e no início do mundo no pecado. Então teve uma ação concreta ali que foi a transgressão do primeiro casal. Eles transgrediram ali comendo daquele fruto que Deus falou que não era para comer. E também teve uma ação concreta de Deus ao tirar a vida ali de um animal e fazer dele, das peles daquele animal, fazer vestes ao primeiro casal. Então teve uma ação concreta no pecado e uma ação concreta ali de sacrifício expiatório, e como o irmão Samuel leu aqui, também lá no Apocalipse tem uma ação concreta escrevendo o nome das pessoas que adoram a Deus, que amam a Deus, no livro da vida do Cordeiro. Então sempre tem uma ação concreta, ou seja para o pecado, ou seja para a salvação. Então é importante nós notarmos isso, que tudo depende de uma ação concreta, o planejamento e a execução, seja para o pecado ou seja também para a salvação. Então uma coisa, né, irmão Jefferson, nós já podemos falar aqui de uma maneira mais tranquila e aprendermos desde esses versos que nós lemos lá em Gênesis no capítulo 3, é de que para que o pecado pudesse ser tolerado, não acabasse, né, com um homem que queria servir a Deus, uma vez que todos haveriam de pecar, Deus achou uma maneira, né, Deus tinha uma maneira de que o homem pudesse, né, fazer ali a expiação dos seus pecados. Isso nós vemos muito bem, né, lá no início do sacerdócio levita, onde todos conhecem, né, como era feita a expiação do pecado através do principal animal, que era o cordeiro, né? Haviam outros, mas o principal era o cordeiro. Inclusive no dia da expiação, né, eram ali os cordeiros que eram utilizados. E a partir do momento que nós vemos que um cordeiro morreu ali para sanar o pecado de Adão e Eva, nós já vemos que os primeiros passos do homem no pecado ali, então já haveria necessidade de haver uma expiação para sanar o pecado. E, irmão Jefferson, nós aprendemos aí também, né? Nós vamos chegar na parte da questão de Moisés até os reis, o sacerdócio, mas nesses primeiros versículos que estamos lendo aqui, nós já aprendemos que para que o homem possa ser tolerado por Deus no mundo pecaminoso, é necessário a redenção através de um sangue de um inocente, que nesse caso aqui era um animal. Então, irmão Jefferson, nós aprendemos aqui nesse verso que para que um pecado simples, um pecado que o homem haveria de cometer, fosse perdoado por Deus, haveria derramamento de sangue, como houve, né, quando Deus cobriu a vergonha de Adão. Então nós já começamos a ampliar nosso entendimento de que para que
um perdão total de Deus viesse tanto para o homem que pecou, Adão, quanto para o planeta, né, que sofreu a consequência, nós já vemos a figura de uma grande necessidade, de uma grande expiação, né, porque se um animal cobria o pecado no momento ali que seria feito, né, cada vez que o homem pecasse, como nós aprendemos lá com Moisés, para que o mundo voltasse a uma situação melhor, então seria necessário, né, irmão Jefferson, uma expiação muito maior. É justamente porque chegamos a essa conclusão, a esse entendimento, que para o mundo inteiro chegar a Deus tinha que ter um sacrifício muito maior do que de um cordeiro. E qual era esse cordeiro? Então foi João Batista ali, quando viu, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os apóstolos falaram muito sobre esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o maior profeta, que Jesus disse, o maior profeta nascido de mulher, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse profeta ali, ele veio mostrando qual era a pessoa, qual que era o sacrifício da pessoa, o que ele deveria fazer ali. Ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo? E esse Cordeiro de Deus que hoje praticamente todas as religiões do mundo, todo mundo conhece quem é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então é importante nós analisarmos. Muito se dizem das religiões, mas não quer dizer que todas elas fazem o que esse Cordeiro de Deus ali ensinou, que são ali alvo do seu sacrifício expiatório. Mas o mundo inteiro conhece quem é esse Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então lá no passado, lá em Gênesis, lá como já lemos aqui, Gênesis 3:21, foi morto ali um animal para que se fizesse ali as vestes ao primeiro casal. Então também depois foi morto ali um cordeiro para que cobrisse a vergonha da humanidade, que é o pecado diante do Criador. Quando nós lemos, né, para quem conhece a história ali, o relato na carta aos Hebreus, muito é falado sobre que esses sacrifícios de animais eles eram temporários, porque eles apenas possibilitaram que o homem não fosse esquecido por Deus, né, por causa do pecado, porque Deus não habita com o pecado. Mas conforme era feita a expiação, então Deus ia tolerando o pecado, né, até que viesse aquele sacrifício que seria o melhor de todos, como está escrito na carta aos Hebreus, lá no capítulo 9. Então nós vemos, né, que a partir do momento que Deus prometeu que esmagaria a cabeça da serpente, até que ele viesse a nascer e cumprir o seu trabalho, Deus não poderia esquecer dos homens que passaram pela terra, né? Então, dessa maneira, né, que nós vemos aqui a primeira simbologia ali do significado do sacerdócio. E então aqui nós aprendemos que nesse vídeo, né, nessa parte do nosso estudo, nós aprendemos que tem que ter a remissão do pecado através do sangue, né? E que esse animal temporariamente cobriu a vergonha de Adão, mas num sentido mais amplo, conforme a promessa, nós percebemos que terá que ter a necessidade de um sacrifício muito maior que esse para que todo pecado um dia possa ser exterminado, né? Então, é assim que Deus nos esclarece algumas coisas, né, e já nos apontam o que deveria ocorrer no futuro. Então, essas são algumas dos versículos ali de Gênesis que já nos indicam, né, irmão Jefferson, que haveria de acontecer. Nós temos na Bíblia, até o final do chamado Antigo Testamento, várias outras promessas que aos poucos vão caracterizando um homem, que diz de onde ele deveria vir, onde ele deveria nascer, em qual família ele deveria nascer, o que ele deveria fazer, o tempo que ele deveria nascer. Então nós temos várias coisas que nós vamos estudar ao longo dessa série, né, para ver se nós conseguimos enquadrar algum homem aí, né, se realmente o cordeiro que foi mencionado por João Batista, se ele realmente cumpriu tudo aquilo que dele foi falado. Então, irmão Jefferson, nós já temos aqui, né, a primeira pista que para que pudesse um dia voltar tudo ao que era antes, haveria que haver a remissão dos pecados. Vamos chegando aí ponto a ponto, vamos estudando nessa série aí algumas questões que são aí muito importantes para nós aprender algumas coisas que estão escritas na Bíblia, ali em seus profetas maiores, os profetas menores, até mesmo ali nos Salmos, na lei. Também vamos passar por aí alguns livros que muitos não leem, às vezes passam batido,
mas vamos chegar a esse ponto onde mostra qual é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e se ele realmente tem base bíblica, tem base ali no Antigo Testamento para que o nome dele fosse escrito aí e o nome dele até os dias de hoje fosse falado aí e reverenciado pelas nações. Então aconselho aos nobres irmãos aí, aos amigos que nos acompanham, que fique conosco nesta série aí, que aguardem os próximos vídeos e que aí nos acompanhe nos estudos. E também, se quiser esses estudos aí, pode entrar em contato conosco, que nós lhe enviaremos os estudos com o maior prazer. E vamos chegando aí ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é aquele que nos aponta a salvação para esse mundo e para o mundo vindouro. Então, né, nós vamos encerrar por aqui este pedaço do estudo. Falamos um pouco da influência do mal, né, e do surgimento dos primeiros indícios do que haveria de vir no futuro, né, da humanidade, qual ainda não está totalmente completo. No próximo vídeo vamos falar um pouco sobre o surgimento da fé, que em um mundo paradisíaco com Adão tendo contato direto com Deus, não havia necessidade da fé, porque tudo já estava concretizado. Mas a partir do momento, né, irmão Jefferson, que os homens começam a crer em Deus que eles não veem, em algo que eles não conseguem palpar, né, apalpar com suas mãos, então aí começa o surgimento de algo muito poderoso, que nós vamos falar um pouco ali no próximo vídeo, né, que é algo essencial para que o homem possa chegar a ser digno da salvação, né? Apesar de que digno ninguém é, mas pela misericórdia e graça do nosso Deus nós podemos chegar lá. Então é isso, irmão Jefferson, paz seja contigo e conto contigo no próximo estudo. Meu irmão Samuel, também me despeço aqui e peço que nos acompanhem nos próximos estudos. Paz seja convosco. Que a paz seja com todos e até o próximo estudo.